E fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio e galera, é vídeo de pré-jogo. Nessa quinta-feira teremos Peñarol e Corinthians, pois é, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, jogo em Montevidéu. O Corinthians que luta para garantir a sua primeira colocação no seu grupo aí, um empate e o Corinthians matematicamente é o líder do seu grupo, beleza? Então é isso. Bom, para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a escalação do Corinthians para enfrentar o Peñarol, beleza? Bom, essa escalação que vocês estão vendo aí não é uma prévia de escalação, tá? É uma escalação que eu utilizaria se fosse o Diniz, tá? Então, o meu time é Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Alan, Breno Bidon, Garro, Jesse Lingard e Yuri Alberto, beleza? Bom, eu acho que deve ser mais ou menos esse o time, tá? O Diniz não costuma mudar muito, né? Porém, tem sempre uma dúvida que é no meio de campo, né? E é justamente aqui, ó, na posição que tá o Alan. Por quê? Porque assim, tava jogando o André aí, só que o André caiu de desempenho. Aí, o Carrijo ganhou espaço, né? Só que assim, na minha opinião, o André e o Carrijo não vêm jogando bem. Pra mim, pelo menos. Pra mim, o Alan vem jogando melhor que eles. Então, para mim, o Alan merecia começar de titular, né? Só que parece que o Diniz não gosta muito do Alan, não sei, né? Mas, assim, para mim, pelo menos, o Alan vem jogando melhor. Se eu fosse o técnico, eu escalaria o Alan, tá? Se bem que eu acho que o Diniz vai colocar ou André ou Carrijo na quinta-feira, né? O Alan deve ser reserva, mas a minha escalação é com o Alan de titular. De resto, o time deve ser mais ou menos isso aí, porque é o time que vem jogando, né? É isso. Bom, vamos ver o que o Fernando Diniz pretende fazer nessa quinta-feira, tá? Bom, continuando, vamos com retrospecto histórico do confronto, beleza? Bom, e só atualizando para vocês o histórico de confrontos, um histórico bem equilibrado entre Corinthians e Peñarol. 11 jogos na história, o Corinthians tem 4 vitórias, o Peñarol também tem 4 vitórias e também temos 3 empates, tá? Um duelo bem equilibrado na história. Bom, continuando aqui, ó, Corinthians e Peñarol por estádios, tá? No Campeón del Siglo, que é o palco do jogo dessa quinta-feira, é o estádio do Peñarol, né? O Campeón del Siglo. Já tivemos um jogo entre Peñarol e Corinthians lá no Campeón del Siglo, tá? Um jogo só. E esse jogo foi há 5 anos atrás, na Copa Sul-Americana, e não temos boas lembranças, porque o Corinthians tomou um 4-0 do Peñarol. Pois é, a única vez que o Corinthians enfrentou o Peñarol no Campeón del Siglo, tomou de 4-0. Era o Corinthians do Wagner Mancini, época de pandemia, né? Enfim, e o Corinthians tomou de 4-0 na única vez que jogou no Campeón del Siglo contra o Peñarol, né? Enfim, não é uma boa recordação, né? Enfim, vamos continuar por aqui, ó. Bom, tá aí para vocês os últimos jogos entre Corinthians e Peñarol. Teve o jogo esse ano aí pela Libertadores, o Corinthians venceu em Itaquera 2-0, né? Uma grande vitória do Corinthians. E o último jogo lá no Uruguai, perdemos 4-0. Pois é, né? O último jogo entre Peñarol e Corinthians em Montevidéu, tomamos essa goleada aí. Nada boa, né? Enfim, esperamos que nessa quinta-feira o resultado seja diferente, né? Bom, continuando, galera, vamos com detalhes do jogo, tá? Eu tô no site do bandab.com.br e vamos lá
para detalhes do jogo, né? O estádio, como eu falei, é o Campeón del Siglo, em Montevideo, tá? É o palco do jogo. O horário do jogo, 9h30 da noite. Anota aí, 9h30 da noite é o horário da partida. Bom, o árbitro é Piero Mazza, tá? Piero Mazza apita. Auxiliares é o José Retamal, né? E Miguel Rocha, tá? O VAR terá Juan Lara, tá? É uma arbitragem chilena, beleza? Uma arbitragem chilena para Peñarol e Corinthians. Agora a transmissão do jogo, né? Quem transmite? Bom, a transmissão é da ESPN e da Disney Plus, beleza? ESPN e Disney Plus transmitem Peñarol e Corinthians. Lembrando o horário do jogo, 9h30 da noite nessa quinta-feira, beleza? É isso aí. E agora, meus amigos, eu quero mostrar aqui, ó, uma coisa muito importante, que é a tabela da Libertadores. Pois é, bom, o Corinthians está liderando o seu grupo aí, 10 pontos, o Platense tem 7, o Santa Fé tem 5 pontos e o Peñarol é o lanterna, 2 pontos. Nessa terça-feira já teve um jogo do nosso grupo, o Santa Fé venceu o Platense 2-1, tá? E é um resultado excelente para o Corinthians, excelente, pensando aí na primeira colocação do seu grupo. Por quê? O Corinthians, como vocês já sabem, já está classificado para as oitavas de final, né? Porque nem Santa Fé nem Peñarol alcançam mais o Corinthians. Porém, o Platense ainda pode alcançar o Corinthians matematicamente. Aí o que acontece? Com essa derrota do Platense, eles estacionaram com 7 pontos e o Corinthians tem 10. Ou seja, se o Corinthians vencer o Peñarol ou empatar, se garante matematicamente em primeiro lugar no seu grupo. Pois é, porque se o Corinthians vencer, vai a 13. Se empatar, vai a 11. O Platense, no máximo, pode chegar a 10 pontos. Ou seja, o Corinthians vencendo ou empatando com o Peñarol, garante o primeiro lugar do seu grupo matematicamente, beleza? Mas assim, o Corinthians, se perder para o Peñarol, vai ter um seguinte cenário, tá? Que eu vou explicar para vocês. Bom, vamos supor que o Corinthians perca para o Peñarol. Aí o Corinthians fica aí estacionado com 10 pontos, beleza? Aí vamos para a última rodada. Na última rodada, o Corinthians pega o Platense em casa, beleza? Aí o que acontece? Se chegar na última rodada e o Corinthians perdeu para o Peñarol, aí o Corinthians chega com 10 pontos e o Platense com 7 pontos, né? Aí o Platense, por exemplo, vamos supor que o Platense vença o Corinthians, aí o Platense vai a 10. Aí empataria com o Corinthians em pontos, ficaria 10-10. Aí, para desempatar, o primeiro critério de desempate, tá? O primeiro critério de desempate é o confronto direto entre as equipes que empataram, né? Então, pegaria o confronto direto entre Corinthians e Platense para decidir quem ficaria na frente. Aí o que acontece? Vamos voltar para a primeira rodada do grupo, né? O Corinthians venceu o Platense 2-0 na Argentina. Ou seja, no confronto direto entre os dois, o Corinthians está na frente. Venceu 2-0 na Argentina. Isso quer dizer o quê? Para o Platense passar o Corinthians nesse cenário, o Corinthians, claro, vai ter que perder para o Peñarol. Aí o Platense vai ter que vencer o Corinthians e ainda passar no confronto direto. Lembrando que o Corinthians está 2-0 para a gente no confronto direto, né? Um placar construído na Argentina. Ou seja, para o Platense superar esse 2-0 do Corinthians, vai ter que fazer 3 gols de diferença, pelo menos, para passar o Corinthians no confronto direto e liderar o seu grupo. Pois é, esse é o cenário para o Corinthians perder a primeira posição no seu grupo. Vai ter que perder para o Peñarol e na última rodada perder para o Platense por uma diferença de pelo menos 3 gols. Para o Platense passar o Corinthians no confronto direto, né? Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês imaginam o Corinthians
perdendo de 3-0 ou 4-1 para o Platense em Itaquera? Vocês imaginam isso? Pois é, esse é o cenário. O Corinthians tem que perder para o Peñarol e tem que perder para o Peñarol e perder para o Platense por uma diferença de pelo menos 3 gols para o Corinthians perder a primeira posição no seu grupo. Pois é, esse é o cenário. Só uma tragédia, né? Só uma tragédia que faria o Corinthians perder a primeira colocação no seu grupo, né? Enfim. Mas tem outra coisa, galera, que é o seguinte. O Corinthians também luta por uma melhor pontuação na classificação geral da Libertadores. Pois é. O que acontece? Se o Corinthians confirmar o primeiro lugar do seu grupo, vai jogar nas oitavas de final contra um segundo colocado aí no grupo da Libertadores, correto? E aí jogaria o segundo jogo em casa, teria essa vantagem. Só que aí pensando numa eventual quartas ou semifinal, por exemplo, o que acontece? Vamos supor que o Corinthians feche a fase de grupos com 14 pontos. Aí chega nas quartas e pega um time que fez 13 pontos. Por exemplo, aí o Corinthians, tendo melhor campanha que esse time, 14-13 no caso, o Corinthians decidiria o segundo jogo em casa, certo? Teria essa vantagem numa eventual quartas de final. Só um exemplo para vocês. Vamos lembrar de 2012, pois é o ano que o Corinthians ganhou a Libertadores, né? Bom, naquele ano, na Libertadores, o Corinthians ficou em segundo lugar na fase de grupos, tá? Em segundo lugar. O primeiro foi do Fluminense. Aí o que acontece? O Corinthians, nas oitavas de final, pegou o Emelec, passou. Aí chegou nas quartas e o Corinthians pegou o Vasco. Por ter melhor campanha que o Vasco, o Corinthians decidiu em casa, né, no Pacaembu. Na semifinal, o Corinthians pegou o Santos, também decidiu em casa por ter melhor campanha. E na final pegou o Boca, né, também decidindo em casa porque tinha melhor campanha, certo? Então vocês entendem a importância de melhorar a pontuação na fase de grupos? Dependendo aí do cenário, numas quartas ou numa semifinal, o Corinthians pode decidir em casa, certo? Se melhorar a sua pontuação aí na fase de grupos, certo? Como aconteceu em 2012, por exemplo, né? Então é importante, o Corinthians luta para garantir o primeiro lugar do seu grupo e luta para garantir também uma boa pontuação aí, pensando aí na classificação geral da Libertadores, beleza? É por isso que o Corinthians luta aí contra o Peñarol e também contra o Platense na última rodada, beleza? E é isso aí. Bom, uma última coisa que eu quero mostrar para vocês são os últimos jogos do Peñarol. Pois é, o Peñarol que teve essa derrota para o Corinthians, né? Perderam 2-0 em Itaquera. E depois disso o Peñarol não perdeu mais. Pois é, o Peñarol vem de 4 jogos sem perder. É isso mesmo. Empataram com o Defensor, empataram com o Platense e venceram o Cerro Largo e o Liverpool, né? Pelo Campeonato Uruguaio, o Platense foi pela Libertadores. Então assim, o Peñarol jogou muito mal em Itaquera, né? Mas assim, tá 4 jogos sem perder. Eu não sei se eles melhoraram de alguma forma de desempenho, né? Mas assim, galera, tem que considerar que o jogo no Uruguai vai ser bem diferente do que foi em Itaquera, né? No Uruguai, o Peñarol vai se impor, jogando em casa, com o apoio da torcida deles. O Peñarol ainda luta por uma possível Sul-Americana, por exemplo. Então assim, mesmo que o Peñarol tenha feito um jogo bem ruim em Itaquera, os caras estão a 4 jogos sem perder e com certeza o jogo aí em Montevidéu nessa quinta-feira vai ser um jogo que o Peñarol vai se impor, vai tentar vir para cima do Corinthians, tá? Não vai ser um jogo fácil, muito pelo contrário, né? Mas é isso. Bom, vamos para palpite, pois é. E o meu palpite para esse confronto é 0-0. Pois é. Assim, eu até vou torcer pela vitória. Claro, vou torcer. Mas eu acho que o empate tá de bom tamanho.
né, garante a primeira posição do grupo e ainda pega o Platense em casa na última rodada, podendo vencer e melhorar a sua pontuação na fase de grupos, né? Então é isso, eu arrisco a dizer que vai ser 0 a 0, mas torcendo por uma vitória, quem sabe, né? É isso. Bom, galera, comente aí o que vocês acham do jogo e comente aí o palpite de vocês. O meu é 0 a 0, beleza? É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians! Por favor, não faça feio no Uruguai, viu, Corinthians? Pelo amor de Deus.